Olá, meus queridos, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui desta nossa série sobre infraestruturas locais com a VirtualBox. Portanto, no vídeo anterior, nós instalámos aqui o nosso sistema operativo dentro da máquina virtual e já deixámos aqui tudo preparado. Portanto, hoje vamos dar aqui o próximo passo essencial para qualquer tipo de engenheiro de dados e para quem quer trabalhar com virtual machines, para servidores, que é instalar e configurar uma base de dados. No caso aqui nós vamos utilizar a base de dados oficial, que é o MySQL ou MySQL, que é um dos sistemas de gestão de base de dados mais usado no mundo e é também o oficial aqui da própria linguagem SQL. Portanto, nós vamos ver como é que instalamos, verificar o serviço, criar uma base de dados de teste e aceder tanto pela linha de comandos como mais à frente pelo próprio Workbench, ok? Então vamos começar por ter a nossa máquina aberta, não é? No sistema operativo Linux e vamos dar Ctrl Alt T para então iniciar o terminal, ok? E agora aqui dentro do terminal vamos começar por, primeiramente, atualizar o sistema antes de instalar o MySQL. Porquê? Porque, assim, no caso, eu não passou um espaço muito grande, mas às vezes pode passar um espaço muito grande e pode haver atualizações. Portanto, vamos começar por usar sudo, que é o comando aqui do Linux, apt update, espaço, e vamos logo usar aqui o i comercial para fazer logo dois updates ao mesmo tempo. Apt upgrade, traço y, e damos enter. Ele vai pedir a minha senha e enter. Oi, já escrevi mal. Se eu não estiver enganado na senha, ou enganou. Agora sim, já está. Fazer atualização. Ok. Portanto, ele aqui não fez aqui a atualização de alguns pacotes. Ok, pronto. Bem, ele disse que a operação. Porque eu enganei-me, foi upgrade. Vou ter de fazer então um upgrade a sudo apt upgrade-y. Pronto, agora sim. Eu tinha me enganado ali, como vocês podem ver, eu aqui coloquei upgrade, portanto foi inválido. Aliás, vocês já tinham visto lá em cima. Por que é que não disseram nada? Vocês também? Não tinha dito alguma coisa. Pronto, está feito então o upgrade e o update. Agora que nós fizemos o update e o upgrade, vamos então instalar o MySQL Server, ok? É o server, depois é que vamos ao Workbench, que é o interface de trabalho. Então, no MySQL Server, os comandos para instalar são os seguintes: sudo apt install. Deixem-me fazer aqui uma coisa. Eu acho que vocês não conseguem ver isto maior. Deixem-me tentar colocar isto aqui em full screen, só para nós podermos ver aqui isto. Vamos ajustar aqui o tamanho da janela, não. Vamos aqui ver ecrã completo. Mudar. Pronto, assim acho que pode ser que vejam ligeiramente melhor os comandos que eu tenho. Aliás, eu até posso aqui, na gravação, como isto vai ficar fechado, fechar aqui um pouco a minha tela, ok? Temos só um segundo. Captura do monitor. Ok. Está bloqueado. Deixa-me só escalar isto sensivelmente para aqui. E assim vocês conseguem ver isto melhor. Ok, portanto, o primeiro que nós colocámos foi este comando aqui, tendo a exceção de que aqui eu tinha de tocar upgrade e não upgrade. Pronto, e agora vamos então instalar o nosso SQL Server, portanto, o sudo apt install mysql server espaço traço y e damos enter, ok? Pronto, eu já tenho isto instalado, que eu já fiz isto previamente, portanto, mas ele vai demorar sempre aqui um bocadinho. O processo pode sempre demorar alguns minutos, dependendo também da vossa ligação da internet. O importante é que quando terminar, ele vai dizer que os pacotes foram todos instalados e tudo mais. Aqui, como vocês podem ver, ali já está a versão mais recente atualizada e depois ele volta para aqui, para a linha de comandos, ok? Posto isto, o serviço, depois de estar instalado, ele inicializa-se automaticamente. Mas é sempre bom que vocês confirmem. Então, para isso, vocês fazem sudo system ctl espaço status espaço MySQL, ok? Ao fazerem enter,
Se ele disser aqui no ativo que está running, então está tudo ok, ok? Se vocês virem esta linha verde, é porque ele conseguiu, ou seja, o serviço neste caso está ativo e significa que o MySQL já está em funcionamento, e vocês depois podem sair aqui desta visualização carregando na tecla Q. Pronto, é só carregar na tecla Q que vocês saem desta visualização, não precisam estar a fechar o terminal nem nada do género, ok? Agora, vamos aceder então ao MySQL pela primeira vez. Como nós não definimos ainda senha nem nada, vamos utilizar mesmo aqui o root do sistema para conseguirmos aceder. Então eu vou fazer sudo MySQL, damos Enter. Pronto, eu já estou dentro do MySQL, como vocês podem ver aqui. Eu, ao ter aqui esta linha no terminal, quer dizer que eu já estou dentro do MySQL. Portanto, se vocês veem este prompt, significa que já estão dentro da consola do MySQL e aqui vocês podem começar, a partir daqui, podem começar a executar comandos de SQL diretamente, desculpem. Então vamos agora verificar, primeiramente, o método de autenticação. Por exemplo, se nós quisermos definir uma senha para o utilizador root, por exemplo. Por defeito, o Ubuntu, no Ubuntu, neste caso, o MySQL usa o método outsocket, que é basicamente o método de autenticação que autentica automaticamente o utilizador do sistema operativo sem qualquer tipo de senha. Mas se eu quiser aceder ao MySQL a partir de fora, por exemplo, através do MySQL Workbench, é recomendado mudar sempre o método para MySQL Native Password. Então, para isso, nós vamos fazer alter user, que é um comando para alterar os utilizadores que já existem. E como nós, por defeito, já temos um utilizador que é um root, que é o nosso root, vamos então escrever root, abre aspas, root, fecha aspas, porque isto são strings, arroba, abre aspas, localhost, fecha aspas, e vamos fazer identified with, e vamos então alterar o comando que por defeito estaria com o AutoSocket, vamos alterar para MySQL underline native underline password, ok? E vamos fazer by, e então definimos a senha que temos aqui, e tem de ser uma senha segura. Portanto, eu vou colocar, por exemplo, 123456 arroba Bruno, ok? Vou fazer ao contrário, assim, Bruno, e fecha os parênteses, os aspas, ponto e vírgula no fim, dou Enter. Pronto, ele diz que a query foi ok, ou seja, eu consegui alterar a palavra passe, e agora, só para rematar aqui isto, vou fazer flush privilégios, só para limpar aqui isto do teclado. Ok? Ok. Posto isto, nós aqui substituímos então o nosso root para uma senha que é 123456 arroba Bruno. Depois disto, nós já podemos sair diretamente da própria consola, fazer exit, ponto e vírgula, e agora já voltei a sair da consola. O que é que eu agora posso fazer? Eu posso tentar voltar a entrar na consola, MySQL, traço U, que é o comando para user, root, T, e agora quando eu carregar Enter, ele pede-me a palavra passe. Ok? Então vou fazer 123456, arroba, Bruno. A palavra passe não aparece, como vocês sabem. Ele está-me a pedir aqui, o sistema está-me a pedir a senha que eu defini anteriormente. Portanto, se eu tiver definido bem a senha que eu introduzi vai-me permitir entrar com sucesso. Ok? Então dou Enter e pronto. Estou novamente dentro do MySQL. Reparem, anteriormente nós tínhamos entrado sem qualquer tipo de senha, aqui. Ora, aqui, eu entrei sem qualquer tipo de senha, ele não pediu senha. A partir de agora, eu consigo entrar com o root diretamente dentro da própria senha. Ok? Então vamos começar por criar a nossa primeira base de dados. Vou maximizar isto aqui, não sei se assim vocês veem isto melhor, se não, mas pronto. Então vamos começar a fazer create. O create é um comando que nós utilizamos para criar alguma coisa dentro de uma linguagem de SQL, ok? Mas eu, como não estou aqui para estar a falar especificamente sobre o SQL, é apenas para vos mostrar como é que se configura isso. Podemos deixar isso depois para outro vídeo. Aliás, não. Aqui no canal você já tem um vídeo sobre base de dados SQL, neste caso também no MySQL Workbench, portanto, vocês podem ver aqui, procurar aqui nas playlists e encontrar esse vídeo, ok? Portanto, create database. Por exemplo, vamos lhe chamar aulas, ok?
ponto e vírgula, enter. E eu consegui criar então a minha database. Mas será que criei mesmo? Sim, é só fazer show, databases, ponto e vírgula no fim, sempre as sintaxes de query terminam sempre com ponto e vírgula, dou enter, e agora eu tenho ali a minha base de dados de aula, ok? Isto é uma outra base de dados que já tinha criado, e depois todas estas bases de dados são bases de dados do próprio sistema, ok? Se eu quiser, por alguma razão, hum, alterar determinadas configurações ou forma como isto fica configurado de raiz e tudo mais, eu posso fazer aqui algumas alterações na codificação do nosso MySQL, ok? E então, para isso, há a necessidade de introduzirmos aqui alguns sistemas. Por exemplo, se eu quiser garantir que o MySQL arranca automaticamente sempre que o sistema ligar, eu tenho de escrever um comando, que agora aqui não vai funcionar, mas que seria sudo system ctl enable MySQL. Isto vai permitir então que o SQL inicie automaticamente, ok? Pronto, então criámos aqui a nossa base de dados, conseguimos aceder aqui à base de dados que tínhamos criado e neste sentido agora vamos fazer aqui alguns ajustes naquilo que nós já tínhamos feito. Por exemplo, imaginem que eu quero agora aqui criar um utilizador novo. Melhor, vamos fazer uma coisa primeiro. Antes do utilizador, vamos verificar as questões de segurança da nossa base de dados, ok? Então, para eu verificar as questões de segurança, depois de ter feito aqui a instalação e verificar que tenho uma base de dados já aqui criada, que na verdade eu devia ter feito as questões de segurança antes de ter criado a base de dados, mas não tem qualquer tipo de problema, ok? É importante sempre vocês reforçarem a segurança da vossa base de dados, ok? Por defeito, como vocês perceberam, o MySQL traz já um utilizador por defeito, que é o root, e traz aqui configurações de acessos por padrão. Mas eu posso alterar isso. Eu posso fazer sudo. Na verdade, tenho de fazer primeiro. Tenho de sair primeiro disto. Vou fazer exit. Ok? Tenho de fazer sudo MySQL underline secure underline installation. Ok? E vamos dar enter. O que acontece? Ele agora vai começar aqui a fazer um conjunto de perguntas, mas como eu já configurei que o root tem uma palavra passe, ele vai primeiro pedir uma palavra passe do meu root. Então, 2, 3, 4, 5, 6, @Bruno. Dou enter e cá está. Ele agora validou a palavra passe e vai-me começar a fazer um conjunto de perguntas. Ou seja, o que é que ele vai definir aqui? Ele vai dizer se eu quero que as palavras passes, no caso aqui seria a do root, portanto eu vou resetar aqui a do root, mas vou escrever outra vez a mesma. Ele está-me aqui a perguntar se se a palavra passe do root, eu quero que seja uma palavra passe strong. Ou seja, por defeito, se eu não criar uma palavra passe strong para o root, eu não vou conseguir criar essa senha, porque ele vai-me dar sempre, vai-me pedir que eu crie a palavra passe com strong, forte, né, neste caso. Ou então, fraca. Mas ele pergunta-me, neste caso, o que ele está a começar a perguntar é se eu quero alterar a palavra passe do root. Eu posso dizer sim ou não, mas no caso, como eu não quero, como eu vou dizer que eu quero, que é para vocês verem o que é que vem a seguir, eu vou dizer que sim e dou enter. Ele agora vai-me pedir então para eu colocar a palavra passe nova. E por acaso estou a pôr a mesma, ok? Enter, ok, pronto. E agora ele diz que considerou a palavra passe 100% forte, ok? E depois pergunta-me se eu desejo continuar com esta palavra passe e eu vou dizer que sim. Pronto. E a partir daqui ele vai-me saltar para outra pergunta. Isto são perguntas que ele faz no sistema de segurança. E agora ele está-me a perguntar se eu quero remover todos os utilizadores anónimos. Eu posso dizer que sim, que é para tirar utilizadores que efetivamente não vão fazer, não vão acrescentar nada aqui e vão só ocupar espaço, ok? E ele diz normalmente o utilizador root should only be allowed to connect from localhost, ou seja, quer dizer que o utilizador root, que é o raiz, só está permitido neste momento a ser conectado via localhost, o que faz todo o sentido. Porém, eu posso desativar isto, porque se eu quiser que o root acessa remotamente, eu quero que ele esteja lá na casa dele, o técnico de informática, e consiga aceder aqui à base de dados para fazer algum tipo de trabalho de configuração. Então eu posso fazer disallow root login remote, eu posso dizer que sim, ok? Ou seja, neste caso aqui, eu vou desativar
que a possibilidade do root poder fazer a configuração, o acesso, desculpem, à base de dados remotamente. Se eu colocar sim, se eu colocar não, eu posso permitir que ele aceda remotamente. Portanto, temos de pensar bem na necessidade que nós vamos ter aqui para a nossa base de dados. Neste caso, eu vou dizer que não. Eu não quero desativar esta funcionalidade porque eu não quero que, para além de mim, remotamente, nenhuma outra pessoa consiga aceder à palavra passe root, ok? Então eu vou dizer não, não quero desativar a possibilidade de ou seja, neste caso, o disallow basicamente vai ser a premissa de fazer com que o utilizador possa aceder remotamente, não é? Porque ele está, neste caso, a poder aceder, desculpem, a poder aceder. O disallow significa proibir, portanto, eu estou a proibir que o root consiga aceder remotamente. Desculpem, agora fui aqui que me troquei na tradução. Se eu colocar sim, eu estou a proibir que o root aceda remotamente. Se eu colocar não, ok? Eu vou estar a dizer que ele pode aceder remotamente. Portanto, o ideal aqui vai ser que nós não permitamos o acesso remoto para já. Portanto, eu vou colocar que sim, eu quero proibir. Era isso que eu estava agora aqui a fazer coisa. Eu vou colocar. Na verdade, estas perguntas nós devemos sempre responder todas que sim, vocês vão ver. Eu é que agora estava aqui a trocar na explicação. Eu vou colocar que sim. Agora, ele vai-me perguntar se eu quero apagar todas as bases de dados de teste. Eu posso dizer que sim também. São aquelas bases de dados que vocês viram há bocado ali em cima, essas bases de dados aqui que dão information, não sei o quê. Eu posso dizer que sim também. E ele diz que se eu quero recarregar os privilégios, e eu posso dizer que sim também. Ok? Pronto. Ficou tudo feito. Está feito aqui. Agora eu não tenho de fazer mais nada a não ser voltar a entrar dentro da minha, neste caso da consola do MySQL. Então vamos voltar a escrever aqui sudo MySQL u root p. Ele agora vai meter a palavra passe mais uma vez, a nova, arroba, Bruno. Enter. Pronto. Entrei novamente dentro do MySQL, ok? Pronto. Tendo entrando aqui novamente dentro do MySQL, vamos agora então entrar aqui numa parte mais engraçada, que é, por exemplo, ver como é que nós podemos criar aqui um utilizador, ver como é que nós podemos criar uma tabela e por aí fora, ok? Então, vamos começar por criar uma tabela, ok? Vamos começar por criar aqui uma tabela. A tabela que nós vamos criar, ela vai ser relacionada com a nossa tabela de alunos que nós tínhamos criado há bocadinho, ok? Ou de utilizadores, enfim, vai depender muito daquilo que nós queremos fazer aqui, como é óbvio. O intuito é que vocês entendam o que é que, a nível de configurações, o que é que qual é o resultado que vocês querem atingir. Então, nesse sentido, é importante que vocês configurem e construam da forma que for melhor para o resultado que vocês querem. Portanto, por isso é que é importante vocês já saberem aqui um pouco de SQL, é importante que vocês possam também, de certa maneira, entender um pouco de construção de base de dados, exatamente para saberem como é que se devem preparar antes de vir para aqui. Ok? Ok. Bora lá então aqui criar a nossa tabela. Vamos começar por fazer então use escola, que é para a escola de estupidez. Era alunos, ponto e vírgula, enter. Ok. Deixa-me lá ver outra vez quais são as bases de dados que eu tenho, porque acho que ele apagou a base de dados toda. Era aulas, não era alunos. Use aulas, ponto e vírgula. É porque eu escrevi com maiúsculas. Pronto, agora sim estou a usar a base de dados aulas e agora vamos criar uma tabela para dentro desta base de dados. Vamos fazer create table e vamos criar então a tal tabela de alunos, por isso é que estava aqui a fazer já confusão. E vamos dizer que a tabela de alunos vai ter um ID inteiro, auto incremento, primary key. O nome, a coluna nome vai ser varchar
100 caracteres. E vamos ter aqui também uma coluna para idade, embora não se deve colocar idades em base de dados, portanto eu vou retificar isto e vou colocar data nasce. Ok? E vamos dizer que data nasce vai ser, por exemplo, do tipo date. Pronto. Fecha o parênteses, fecha o ponto e vírgula e vamos correr. Pumas. Ok, deu-me aqui um erro. Eu acho que me devo ter enganado aqui em alguma coisa. Onde é que foi que eu me enganei? Alunos, ID, int, auto-incremento, primary key, nome, varchar. Deixa eu ver onde é que ele me está a dizer que eu enganei-me aqui. Porque eu pus tabela e é table. Ok, desculpem, é o erro, foi distração. Ok, ok, assim. Agora vai, pronto, já está. Criei então aqui a minha tabela. Vou aproveitar, deixa então agora vou introduzir aqui dados. Vou fazer então insert, into, e vamos então fazer. Eu por acaso podia ter posto varchar ali na coisa, mas pronto. Alunos, vamos abrir e vamos só chamar apenas nome. Eu criei, portanto, com nome e data de nascimento. Nome, data, nasce. Fecha os parênteses, values, e vamos então escrever aqui, por exemplo, Bruno, vírgula. No caso eu tenho que pôr a data também assim, vamos pôr aqui assim, por exemplo, 12 de 12, não, tem que ser assim, 12 de 12 de 1990, ok, ponto e vírgula. Pois é, por causa, eu não é, desculpem, eu não tenho de fazer, depois eu pus aqui um M, está errado. É o formato da data. Eu sabia que me estava aqui a enganar em qualquer coisa. Acho que isto, como está em inglês, isto tem de ser primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. Portanto, 1990-12-12. Pronto, agora sim, consegui fazer. Portanto, como a data, como esta linguagem ela trabalha com a lógica do inglês, eu tenho de pôr sempre a data em inglês. Então vou fazer agora select all from alunos, ponto e vírgula, e dou então enter. Pumbas, e cá está. Tenho aqui a minha tabela e tenho também aqui o meu dado introduzido com o seu ID lá dentro, ok? Pronto. Isto aqui é a parte mais fácil até agora. Vamos agora ver como é que nós podemos criar um outro utilizador para podermos então aceder a esse utilizador ou dar permissões diferentes. Então, para eu criar outro utilizador, eu utilizo o comando de create. E eu quero que, aliás, até posso fazer aqui uma outra coisa. Vamos fazer uma coisa. Vamos criar uma outra tabela. Só que vou dizer que esta tabela vai se chamar, por exemplo, professores. Já agora, para eu conseguir aceder aos comandos anteriores, a única coisa que eu fiz foi carregar na tecla para cima do teclado e ele vai buscar, como eu ainda não fiz CLS, para limpar a linha de comandos, ele vai buscar os comandos que anteriormente eu tinha introduzido. Eu estou a fazer create tabela professores, ID, auto-incrementado, primary key, nome, e vamos colocar assim, vamos colocar data também para professores, pronto. Ok, agora posso ir buscar automaticamente aqui nos professores. E vou então colocar o nome, data de nascimento e vou colocar, por exemplo, aqui o professor João. Ok, e vamos pôr aqui, sei lá, 1086. Vamos pôr do 02, vamos deixar do 12, pronto, enter, pronto, está feito. Se eu fizer, show, que estupidez, select all from professores, ponto e vírgula, pronto, tenho aqui a tabela de professores, pronto. Então agora vamos criar um utilizador que eu quero que aceda apenas à tabela de, neste caso, professores. Lembrando que, na prática, aqui isto é para servidores, portanto, nós devíamos tentar criar aqui tabelas que fossem relacionadas com aquilo que nós precisamos, portanto, enfim. Então vamos fazer create user, e vamos então fazer o nome de, por exemplo, analista. Vamos chamar aqui analista. Arroba localhost, tenho de abrir aqui as aspas, localhost, fecha as aspas, vamos fazer identify e vamos então dizer que a senha deste utilizador vai ser então 123456 arroba e vamos chamar analista.
O que é que acontece? Lembrando, vocês lembram-se que eu disse lá atrás que as senhas, que as palavras-passes do servidor tinham de ser fortes. Então, neste caso, por acaso isso não apareceu para mim nas configurações porque o utilizador, o root já tinha senha, mas para quem não configurou primeiro o root assim, ou seja, não fez ao mesmo tempo que eu no vídeo, pode ser que apareça a opção de quer que as senhas sejam fortes, fracas ou médias, e aí vocês escolhem sempre a opção de forte. Muita atenção com isso, ok? Então, vou fazer, e depois podem verificar, como ele há bocado mostrou nas questões de segurança, podem verificar sempre as próprias palavras-passe, qual é o grau de força, porque ele disse-me há bocado 100, não é? Então, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba, o A maiúsculo e na lista. E enter, pronto. Ele deu-me aqui um erro. Eu acho que ele está-me a dar este erro, porque eu acho que o utilizador já existe. Acho que é por isso. Não, mas eu paguei todos os utilizadores, não foi? Vamos tentar criar aqui outro utilizador. Create. Eu acho que é porque este utilizador já existe, porque eu já estive a fazer isto antes. Vamos colocar aqui ti, arroba, local, host, identified by, e vamos colocar então 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba, falta, não, está certo, 2, 3, 4, 5, 6, arroba, vamos colocar ti, ponto e vírgula. Pronto. Provavelmente o erro anterior foi porque o utilizador já existia. E agora vou permitir ao TI aceder exclusivamente, não faria muito sentido aqui, mas vou permitir que ele aceda exclusivamente só à tabela de alunos. Então, por isso eu vou fazer grant, deixa-me só ter o rato à frente, grant all privileges on, vamos chamar a tabela de aulas, ok? Ponto, e agora em vez de eu colocar este símbolo que é para todas as tabelas, eu vou colocar apenas para a tabela de alunos. Então vou colocar alunos, ok? E vou dizer que tu, ou seja, a quem é que eu vou dar estes privilégios? Neste caso, ao TI, arroba, local, host. Ponto e vírgula. Ok? Enter. Pronto, eu consegui dar estes privilégios. Agora temos a base de dados chamada alunos. Temos um utilizador chamado TI com acesso apenas à tabela de alunos. Ok? Mas como é que eu posso confirmar isso? Simples. Eu posso fazer exit e agora posso, por exemplo, fazer MySQL -u TI -p. Dou enter. Espera, enganei-me aqui. Não acredito que eu usei outro comando. Não, vou tentar novamente. Vou tentar novamente que eu acho que isto aqui. Foi porque eu dei aqui espaço no. Estou a sempre a enganar estas coisas. Enter. Pronto. Agora vai meter a palavra passo do TI. Pronto. E ele agora diz-me que eu estou conectado. Se eu agora quiser ver então quais são as tabelas que o utilizador TI tem, é só fazer então select. Não, no caso fazer show. Não. Como é que é? Select all from. Aliás, se eu tentar aqui fazer select all from, por exemplo, professores, na prática eu não teria como saber, ok? Ou eu posso simplesmente fazer. Estão a ver? Eu tentei ali fazer, ele diz que literalmente não existe uma base de dados selecionada, portanto eu posso começar por fazer aqui primeiro, fazer use database, aulas, não é? Estão a ver? Ele está-me já aqui a dar. Mas espera lá, eu acho que me enganei ali numa coisa cá em cima. Espera aí, deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Aí é bem que eu fui buscar. Aulas, alunos. Então, mas está certo, porque é que ele está-me aqui? Espera lá, se calhar enganei-me aqui a escrever o comando, não? Não, mas está certo, use database. Desculpem, não leva database, é só use aulas. Desculpem, agora sou eu que estava aqui distraído. Pronto. Pronto, agora eu consegui alterar aqui para a utilização, ok? E agora posso fazer, por exemplo, show tables.
e consigo ver então quais são as tabelas que este utilizador tem acesso. E reparem que ele só tem acesso ali à tabela de alunos. Ah, mas Bruno, como é que eu tenho a certeza? Malta, vocês sabem que existe aqui todas as outras tabelas, mas se tiverem dúvidas, vocês fazem exit, ok? E vão outra vez buscar os comandos anteriores. Vamos aqui, por exemplo, pôr root, enter, vamos pôr a palavra passe, ok? E agora posso, por exemplo, ir buscar aquele comando de show tables. Espera, use, estou sempre a esquecer disto. Aulas, ponto e vírgula. Agora vou fazer show tables. E reparem que aqui eu consigo, eu como root, como sou da main, eu consigo ter acesso aqui à tabela de alunos e também à própria tabela de professores. Pronto, agora feito aqui é que esta parte inicial, nós também podemos fazer isto tudo através do próprio MySQL Workbench, ok? E nesta parte vamos então ligar o nosso SQL que está literalmente a correr dentro da nossa máquina ao MySQL Workbench que vai estar, por exemplo, instalado no nosso computador principal, ok? Então, malta, ficamos por aqui hoje, nesta parte de configuração inicial. Fica depois atentos ao próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, que vai ser então como fazemos a configuração para acesso remoto, para depois podermos, por exemplo, aceder através do nosso MySQL Workbench diretamente ao SQL da nossa máquina virtual. Fiquem atentos então, até ao próximo vídeo, meus queridos. Tchau!